eu tô gravando esse vídeo aqui. Eu já dei o que seria a última aula que eu planejei, mas eu terminei de fazer o render de uma animaçãozinha com a personagem e eu senti necessidade de gravar um epílogo, porque eu quero publicar essa sequência de vídeo, né, junto com a série toda da personagem. E eu fiz alguns acréscimos assim na cena que eu não acabei não gravando nenhum vídeo do processo. Então, na hora que as pessoas forem ver o meu render final, vão ver que ele está animado, né? Ou seja, vão perceber que eu tenho pose. É... Vocês vão perceber também que tem um cenário, que é uma coisa que não tinha na série, assim, então vai dar um salto, né? Tem uns, sei lá, uns morceguinhos passando no primeiro plano, assim, né? E eu também editei um pouco de som, não é minha área, eu não sou bom em sound design, mas eu editei uns barulhinhos, né? E aí eu pensei assim, nossa, eu vou publicar o vídeo de render e vai ter muito mais conteúdo do que o que eu mostrei até a parte anterior do vídeo. Então eu falei assim, ah, não, eu vou fazer um vídeo entre a minha, é, é, as minhas demonstrações de render e a minha meu render final, ou seja, eu vou postar meu render final depois desse vídeo. E mostrar nesse vídeo aqui que eu estou gravando os elementos que eu acrescentei no processo. Assim. Então, se eu pegar aqui o arquivo, meu arquivo da personagem, né? Esse aqui é o shader da roupa. É o shader da roupa. Vamos lá, vamos mostrar coisas que eu acrescentei. Esse aqui, dentro da roupa, eu coloquei uns pelinhos. Eu coloquei uns pelinhos na roupa só pra ter, assim, porque eu tô fazendo um render 4K. Eu falei, ah, vai dar pra ver. Então eu acrescentei um sistema de partícula, que eu não nomeei ainda, inclusive, é, que é para roupa, né? Eu coloquei um sistema de hair, né, com 500 pelinhos e mexi nas configurações né, eu criei um materialzinho para ele e configurei as configurações de pelos interpolados para ele não ficar tudo certinho, para ele ficar meio torto, né? Então eu usei clamping, né? Eu usei um pouco de roughness para poder deixar o pelo mais avacalhadinho, assim. Então isso é uma coisa que eu acrescentei na saia. Eu acrescentei esse cenário que na verdade não é grandes coisas não, tá? Não fiz um super trabalho de cenário não. Eu tinha umas pedras já modeladas, é, e aí eu criei um sistema de partícula que, que gera essas pedras. Então, na real, eu só falei que essas pedras todas, elas começam e terminam de ser emitidas no mesmo frame. E elas têm um lifetime de um frame só. Mas eu estou mostrando todas as partículas, independente se elas ainda não nasceram ou se elas já morreram. Então, assim, não tem animação nessas partículas, né? E eu fiz isso usando a partícula em vez de usar o cabelo para poder ter um controle de rotação. Então, se eu pegar aqui esse sistema de partícula, ele é um emissor normal, com 400 partículas. Esse aqui é o seed que eu escolhi para poder fazer a composição das pedras. Você vê que nem todas as pedras aqui são fruto da partícula. Algumas eu coloquei manualmente para poder fazer a composição. Então, todas essas pedras que estão em primeiro plano e que fazem esse formato, elas foram colocadas manualmente. Então, aqui, esse sistema de partícula ele emite
das faces do meu fundo infinito. Esse é o mesmo fundo infinito que eu estava usando antes. Ele não tem física e ele renderiza a coleção de pedras que eu tenho. Ou seja, ele pega todas as pedras que estão dentro dessa coleção de pedras aqui e ele sorteia dessas pedras qual que ele vai usar. Então eu tenho algumas variações de pedra aqui e ele vai sorteando. Eu consigo fazer ele sortear, né? Ou pegá-las inteiras, esparramar, né? Mas eu consigo fazer ele sortear e a partir desse sorteio ele monta o cenário para mim. Ou seja, eu não tenho que ficar colocando todas as pedras, só as pedras que são importantes para o meu processo. Então, aqui não tem nenhuma alteração, na verdade, aqui para baixo, né? As variações estão mais aqui, ó, por exemplo, isso aqui é uma coisa que eu quis tratar para poder ter controle da rotação, e o cabelo ele não permite isso, por isso que eu não estou usando o cabelo aqui. Então esse foi um sistema de partícula que eu coloquei no espaço, então são dois sistemas de partícula até agora, e tem um terceiro. Isso aqui, ó, na verdade é um cubo. Eu estou usando uma máscara, mas ele é um cubo. E esse cubo, ele solta partículas de poeira. Então tem partículas de poeira acontecendo aqui. Eu fiz isso só para ter um movimento constante na tela, assim, nas horas que está mais paradinho, né? Que é um cache que eu ia dar, mas eu não dei. Eu dei. Mas aí eu tenho 100 partículas que saem desse cubo, que vem do volume do cubo. E eles têm uma velocidade super baixa. E eles têm uma influência muito baixa da gravidade. Então a gravidade faz pouco efeito nele. Então esse aqui eu fiz uma alteração aqui, ó. Eles quase não afetam, são afetados pela gravidade, então eles ficam meio flutuando mesmo, assim. E aí eu coloquei dentro da cena um objeto chamado turbulência, que torce um pouquinho as partículas de lugar. Então esse empty aqui, ele é na verdade um objeto físico. Ele é uma turbulência, então ele torce as partículas para mim, ele esparrama elas para mim. Ele também é super fraquinho. E eu coloquei também um vento, que é um objeto também muito com uma força muito fraca, né? Tipo, tá tipo 0,0000001, assim. Só para ele gerar algum movimento. Esse vento aqui e essa partícula são objetos que a gente encontra aqui, ó, no campo de força. Então, eu acrescentei o vento e uma turbulência. Tem outros, e provavelmente outros funcionariam também, porque é só para esparramar. Então, isso é uma coisa que eu fiz. De novo, eu fiz de farra. Tipo, geralmente no curso de jogos a gente não cobre partícula dentro do Blender, porque eles fazem partícula na Unity, né? Fazem isso pro real time do game. E eu fico devendo, na verdade, dar uma aula de partícula posteriormente. Mas para quem mexe no sistema de partícula da Unity, vocês vão ver que o do Blender não é tão diferente. Eu acho o da Unity até mais elaborado, ele é até mais completo, na verdade, porque ele permite umas animações muito específicas, assim, ele permite um controle muito alto, assim, então, principalmente quando você entra com elementos, né, de programação nele, então ele é bem rico, assim. Então, mas isso é uma coisa que eu acrescentei, né? Eu acrescentei uma fumaça também. Tem uma fumaça saindo da tocha. Essa fumaça, ela é um- uma pintura
com aquele mesmo brush que eu usei é, uma aula que é um brush chama Clouds, que é do GIMP Paint Studio, um pacote de brush antigo do GIMP, né? É, então, assim, essa imagem eu fiz um material para ela, né? É, então, se eu pegar aqui, ó, e por que que ela dá essa luz legal aqui, né? Por que que essa fumaça, ela tá com essa luz legal? Porque no shading dela, eu usei a mesma textura, eu tratei para ela virar um bump map. Então, a mesma textura que eu estou usando para fumaça, deixa eu abrir aqui meu editor de imagem. Smoke, eu acho. Smoke. Então, essa imagem aqui, eu trato ela, né? E aí onde eu inverto as cores, né? Eu trato ela para o tom ficar mais alto no centro e mais. Mentira, eu não inverto as cores. Eu pego o alfa. Eu pego o alfa. Eu pego o alfa e aí onde é mais opaco é mais alto, onde é mais transparente é mais baixo. Então, automaticamente ele fica mais alto aqui no meio. Então, isso eu coloquei essa fumacinha, que é um detalhe que vai aparecer ali atrás. Então, eu tenho esse acréscimo também, que é dessa fumacinha. Essas pedras, eu não comentei, mas eu abro o arquivo delas rapidinho. A textura que elas têm é a mesma textura do fundo infinito. Essa mesma textura que eu fiz, que tem eu pintando na série, algum vídeo aí pra trás, que eu não sei qual mais. Tem eu pintando essa pedra é a mesma textura. Eu usei, na verdade, mesmo shader para fazer essas pedras aqui. Então, eu não criei nada novo para essas pedras, não. E eu já tinha as pedras prontas. Então, se eu abrir aqui, eu já tinha um arquivo de pedras. Que eu acho que eu nem joguei ele aqui, acho que eu só dei append. Acho que ele nem faz parte aqui do meu. Talvez 7. Deixa eu ver se eu. Não, eu joguei ele aqui, né? Então, aqui dá pra ver, tipo, o meu shader de pedra, que é basicamente a textura, afetando tudo. Ou seja, a textura afeta a cor, a textura afeta a rugosidade, especular, ela afeta o bump map, né? E eu ainda fiz algum ajuste lá. Mas as pedras já estavam modeladas, ou seja, já tinha essas pedras. E são só essas quatro. Ali no cenário inteiro, são só essas quatro em vários ângulos, assim, em várias posições. Então eu vou rotacionando elas e colocando também. Outra coisa que eu acrescentei na cena, eu criei uns morceguinhos muitos anos atrás para um projeto de um jogo chamado Esperança, da PUC. E eu tinha esse morceguinho aqui. Deixa eu fazer um. Então, eu tinha esse morceguinho já pronto. Inclusive, quem é aluno do curso de jogos pode achar esses modelos dentro da pasta de material didático. Esses modelos eles foram feitos para um projeto de jogo da faculdade e o meu intuito trabalhando nesse projeto era exatamente ter material para aula. Né? Então tem vários low polys extremos. Né? E eles vão aparecer tipo só. Eles nem aparece o design dele mesmo, não, sabe? Porque lá na cena eu tirei esses materiais, eu tirei essa cor dele. Deixa eu abrir aqui a cena. Então aqui, ó, eles vão aparecer em algum momento aqui voando, mas no render mesmo,
eles estão completamente fora de foco. Eu acho que em torno do frame 40 que eles aparecem. Então, assim, eles estão passando aqui, mas não dá pra ver o design, sabe? Ele é só uma silhueta, né? Então, o, é pra dar a sensação de que o mundo é um pouquinho mais rico, assim. E uma última coisa que eu acrescentei nesse render, a última coisa que eu coloquei aqui, de novo, isso aí eu fiz, tipo, eu tava pensando, vou renderizar aqui, ia ser legal se tivesse isso, ia ser legal se tivesse aquilo. Então, é tudo na base do que ia ser legal ter no meu render, né? É, e, e aí, deixa eu ver se eu acho que talvez eu não tenha salvo. Eu criei uma gota, tá aqui, ó. Tem uma gota d'água. Tem uma gota d'água caindo no meio do render. Então, uma coisa que é um detalhe do fundo, assim, né? Porque você tem estalactite, né? Geralmente estalactite e estalagmite são feitos porque a água vai caindo e vai depositando minério, e esse minério vai acumulando, né? É, então, eu coloquei isso aqui, tem uma gota, que é um detalhe que acho que ninguém vai reparar, mas é o famoso, mas esse é legal ter. Então, muito do que eu fiz aqui no render final são coisas que eu falei assim, isso ia ser legal se tivesse, isso ia ser legal se tivesse, né? E como tinha o prazo, né? Ou seja, o semestre encerra só no dia 7 de dezembro, né? E esse final de semana seria quando eu postaria, tipo, a última aula, mas eu tô adiantado, né? Eu falei assim, não, eu tenho prazo para fazer um render melhor do que só a imagem no fundo infinito. Então eu acabei acrescentando todos esses detalhes. Então eu estou fazendo esse vídeo só para servir como um epílogo. E aí eu vou colocar, né, na sequência o arquivo que eu editei como parte final, né? Então essa versão editada que eu coloquei com os barulhinhos, ela vai ser a parte final e vai ter essa parte como acréscimo, né, na sequência de vídeos, tá? E aí eu espero de novo que todo mundo tenha tido um bom semestre e que né, a gente possa, né, quem está matriculado no curso, possa reencontrar comigo no semestre que vem na PUC, né? E, e para todo mundo que acompanhou por fora, que não está matriculado, mas que acompanhou pelo YouTube, muito obrigado de novo. Assim, eu estou muito agradecido por vocês terem acompanhado e ter dado feedback e comentado. De novo, esse vídeo não é exatamente uma aula, eu sinto que no final dele eu tenho que criar depois uma aula sobre partícula, cabelo, mas de toda forma eu espero que isso aqui ajude alguém a pensar sobre o próprio render ou pensar sobre o próprio trabalho.